Não existe solução simples. Principalmente porque a solução para isso tudo, se é que existe uma solução, mas existe, exige um deslocamento pessoal. Então é preciso que todo mundo saia do seu lugar, né? Da sua zona de conforto, do seu lugar de poder. É preciso que as pessoas consigam dialogar com isso, com essa retirada, né? Com esse diálogo, né? E o diálogo envolve abertura. Então, não existe solução fácil, a gente não vai chegar lá assim de uma hora para outra. E a gente precisa de diálogo, a gente precisa se abrir, né? As pessoas precisam estar aí ao alcance da transformação, precisam estar ao alcance do diálogo, de perceber, né? Como que existem falhas, existem erros, aonde que eu sou racista, né? Então, e aí tem diversos caminhos, diversas frases, né? Você não pode ser só não ser racista, né? Não ter pensamentos externados racistas, né? Mas você precisa compactuar com a luta antirracista, você precisa bloquear, né? Então, assim, de comentário até como que eu, sendo chefe, trato a minha única empregada negra, né? Qual é o lugar que eu dou para pessoas negras na minha vida? Qual é o lugar afetivo que eu dou para as pessoas negras na minha vida? A primeira coisa é falar abertamente. Só da gente estar conversando sobre esse aspecto, né? Está tendo, por exemplo, a oportunidade de falar dessas coisas, mostra que tem algumas questões mudando, né? E, ao meu ver, para a gente começar a transformar, é sempre a primeira questão, né? Audre Lorde fala, né? Para você superar uma violência, você tem que conseguir nomear, tem que conseguir transformar aquela violência em linguagem, conseguir falar dela. Essa conversa aqui, ela pode virar uma potência de transformação. A gente tem que começar a falar abertamente que sociedade é essa que a gente vive. E falar abertamente é, de fato, tirar o tapete sobre o sangue que a gente vive. O Brasil, ele vive, foi se formado e vive atualmente sobre sangue. Não vive sobre Estado Democrático de Direito. A primeira coisa que nós precisamos fazer é começar, isso parece meio paradoxal, mas é importante, ver as ausências. Precisamos sentir as ausências. Né? Ausências de pessoas. Ausências de mulheres, ausências de negros, deficientes, idosos, homossexuais, estrangeiros. Precisamos sentir a ausência da diferença. Aquilo que é diferente, a gente precisa sentir essa ausência e perceber quais são as causas dessas ausências. E aí, no caso da raça, começar a enxergar o racismo. A primeira atitude antirracista, e hoje a gente não basta ser não racista, né? Precisa ser antirracista, é ver o racismo. E a gente só vê o racismo a partir da ausência. Né? Quando eu olhar, por exemplo, para o sistema de justiça e começar a ver que os lugares estão racializados, que o lugar de poder tem uma raça, que o lugar de submissão tem outra, eu começo a entender o fenômeno e aí eu começo a pensar em soluções. Ou seja, eu começo a desconstruir isso. Eu penso que a gente tem esperança, eu penso que a gente tem condição, tenho esperança, mas eu penso, e aí eu chamo a responsabilidade mesmo, já que nós estamos fazendo aqui uma reflexão para o âmbito acadêmico, né? É fundamental a intervenção da universidade. Professores, professoras, professoras em atividade, né? Professoras em formação de outras instituições e da nossa também. É importante que a gente faça um exercício de olhar para si mesmo, né? Conseguir fazer uma autoanálise, né? Conseguir fazer uma visão crítica de como que a gente atua. Eu acho que o nosso posicionamento ele é muito relevante. E aí o professor é formador de opinião, né? O professor o professor decide muitas vezes uma trajetória, né? Então é preciso que os professores revejam seu posicionamento, revejam como que eles atuam em sala de aula, quais são os tipos de comentários, piadas, exemplos que acontecem, né? Para conseguir fazer um diálogo tanto com as questões raciais de forma transversal. Isso é muito importante, que isso perpasse toda a atuação, né? Em sala de aula e fora de sala de aula. É muito importante que a gente possa apostar num conhecimento crítico, num conhecimento que seja comprometido com a construção de outras formas de representar o humano, formas mais ampliadas, formas mais democráticas, formas mais plurais, que correspondam à nossa própria pluralidade tipicamente humana. Então, é muito importante que nas nossas pesquisas, que nos nossos estudos, que nos autores e autoras que a gente escolhe
para estudar o direito, as ciências sociais, as ciências humanas, a gente sempre esteja eticamente comprometido, não só com a correção e a superação da exclusão social, mas com a alteração mais profunda, que diz respeito a ampliarmos as formas pelas quais a gente representa o que é humano, o que é a justiça para todas e todos. Então, eu aposto muito e guardo muita esperança no poder transformador que a pesquisa, que o estudo crítico, engajado, eticamente comprometido, pode ter na alteração da realidade de exclusão e violência que a sociedade brasileira vive ainda hoje. É ter um compromisso prático com as coisas. Não um compromisso moral, de condenação, de perceber que as coisas são ruins, ou como é que as pessoas sofrem, olha o país que vivemos. A gente tem que estabelecer práticas de transformação da nossa cultura institucional e dos nossos hábitos cotidianos. Não adianta, por exemplo, a gente se comprometer com a questão racial quando um negro morre e vira um caso no jornal. Não adianta a gente se comprometer com a questão racial no novembro, lá nas imediações do 20 de novembro. Isso tem que virar algo cotidiano. Isso tem que basear a nossa prática e nossos hábitos cotidianos. A gente tem que transformar os nossos referenciais, a gente tem que estar disposto a ouvir outras pessoas e, mais do que isso, a gente tem que, muitas vezes, transformar as instituições no qual a gente vive. A gente tem que se atentar, por exemplo, como os lugares que a gente constrói, os nossos hábitos, eles muitas vezes se constroem sob a exclusão de pessoas negras. Eles reproduzem nessa exclusão. E, ao meu ver, por parte do estudante de direito, uma das coisas que eu vou falar, às vezes parece ser um paradoxo, mas se abrir para o mundo. Quando a gente entra na faculdade de direito, a gente se deixa levar, a gente esquece o que está acontecendo nas ruas desse país. Eu falo que muitas vezes o aluno de direito, às vezes, ele esquece como se pede um cachorro-quente na porta da faculdade, porque ele fica tão ensimesmado ali naquela sua formação que ele esquece como funciona a sociedade. Então, a minha primeira questão, a primeira questão que eu acho mais fundamental é se abrir para o mundo e se envolver, se engajar nesse mundo, se engajar nessas transformações que estão sendo colocadas e potencializá-las. Todos temos muito a fazer nesse Brasil. A gente não pode deixar que esse fazer seja colocado no ombro justamente daqueles que mais sofrem, porque as pessoas, além de sofrer as violências, elas ainda têm que assumir as responsabilidades dos outros que não assumem. Tem muito a ser feito. Um estudante, por exemplo, ele pode questionar nas emendas dos cursos deles onde está a questão racial. Direito civil, por exemplo. O Brasil, a gente estuda direito civil. Qual é a base do direito civil? Propriedade. O Brasil, até 1888, a principal forma de propriedade no Brasil era um corpo de um escravizado. Por que isso não está nas aulas de direito civil? Direito penal, tudo que a gente conversou. Como é que se discute direito penal no Brasil sem falar da questão racial, do racismo, do encarceramento? Tem que cobrar dos professores mudantes de emenda. Tem que cobrar, por exemplo, tem que olhar quantos estudantes negros tem na tua turma. Não adianta de falar de condenação moral sem olhar o cotidiano. Quantos estudantes negros tem em cada turma? Quantos estudantes negros entram no vestibular das instituições privadas e públicas de ensino? Quantos professores negros tem nessas instituições? Quantos professores negros são chamados para, por exemplo, pensar a política pedagógica das instituições de ensino? A gente não é mero penduricalho representativo. A gente se forma nesse país, a gente estuda esse país. As pessoas têm que ter esse compromisso, né? Posteriormente, né, quando vai se formar, como tudo isso vai basear sua prática diante de um país no qual a maioria da sua população é parda e preta. Então, é isso que a gente tem que começar a discutir. Porque não adianta só falar que o racismo existe, mas como ele está no nosso cotidiano. Vou te contar uma história feliz, que eu acho que é mais importante nesse momento, assim, talvez. Tão importante quanto as histórias tristes, até porque é elas que me fizeram chegar nessa história feliz hoje, né? Mas hoje eu consigo dialogar, ver e consigo perceber o impacto que isso tem nas minhas alunas, nos meus alunos também, né? Nos alunos que precisam lidar comigo diariamente, né? Quase que diariamente, e precisam ultrapassar as suas questões. Então, são alunos aí que têm questões e precisam ultrapassar isso para entender que eu estou ali no lugar num espaço de agências, né? Poder muito, muito forte, mas que ultrapassam isso e começam a fazer isso muito bem, assim, né? Então, isso me coloca num lugar de movimento, assim. E melhor que isso, assim, perceber o quanto que eu consigo
potencializar outras vozes de outras meninas e mulheres e jovens negras que estão por ali também com a gente, né? A gente tem esse público, né? Então, potencializar a voz dessas mulheres, meninas e tudo mais.